Berserk finalmente está de volta depois de meses de abstinência e aparentemente muitas das nossas suspeitas estão se mostrando cada vez mais certas, já que nos últimos capítulos o mangá deu a entender que uma união entre o grupo do Guts e os Kushans ia acontecer, tudo naquela ideia de que inimigo do meu inimigo é o meu amigo, ou seja, todo mundo bora juntar para enfrentar o Falcão da Luz, o que mesmo podendo significar um puta exército ainda parece bem fraco perto das forças do Grafite, já que eles são literalmente demônios, o que só piora quando lembramos que o bando do Guts está bem desfalcado e com a moral lá embaixo depois da derrota pro Griffith e o sequestro da casa. A Shirk continua inconsciente por conta da viagem astral super perigosa que ela fez, e o Guts, coitado, ainda tá lá preso na masmorra Kushan em depressão profunda depois de perder a casa. Ou seja, tá todo mundo meio perdido e desanimado, sem saber se ainda existe esperança para um final feliz. O que já é uma situação melhor do que a dos fãs de Berserk, nem sabe se vai ter um final, imagina um final feliz. A boa notícia é que não só tivemos esse capítulo, como também o anúncio de um próximo que vai sair no dia 8 de novembro. Agora é torcer para eles conseguirem manter pelo menos esse ritmo e a gente não passar fome de Berserk por mais alguns meses. Mas o que esse capítulo trouxe pra nós? Bora dar uma olhada aqui junto, porque esse finalzinho realmente me surpreendeu e acho que você também vai se surpreender. E sim, rapaziada, antes que vocês perguntem, eu tô com a garganta zoada, com a voz parecendo do Optimus Prime. Mas é capítulo novo de Berserk, né? Não tinha como não trazer um vídeo, então bora. A capa em si já chama atenção por ter o Silat e os outros líderes Kushan em destaque, mesmo que alguns deles pareçam estar tendo alguns problemas no trono. Fora isso, temos o Daiba ali voando todo B10, então a arte tá legal. Já o capítulo em si começa com o choque de cultura entre os nossos refugiados de Elfheim e o povo Kushan, que literalmente andam em elefantes, pique exército de Xerxes em 300. E o Isidro, como sempre, continua sendo aquele personagem super expositivo para deixar ainda mais claro o quanto as duas culturas são diferentes, além de levantar a bola pro Ricket explicar que aquilo são apenas elefantes e não monstros como ele havia pensado. E sinceramente, o mangá faz um trabalho muito bom em colocar toda essa diferença cultural em quadros muito bem trabalhados. Mesmo se não tivesse um único balão de texto, daria para entender perfeitamente os detalhes da cultura Kushan. A arquitetura, que é completamente diferente da de Midland, as características físicas, as vestimentas e até o lazer da galera. É quase outro mundo, literalmente. Mas ainda assim, como o próprio Rickert diz, eles estão todos no mesmo barco agora. Um que vai afundar muito rápido se eles não derrotarem o Griffith. Algo que as lideranças mágicas de Elfheim entendem perfeitamente, dizendo que agora eles também são Kushans, que compartilham o objetivo e em breve a cultura, mas que mesmo assim eles ainda são pessoas no caminho da magia, e que enquanto eles vivessem, Elfheim também viveria em seus corações. O que, apesar de ser bastante clichê, faz todo sentido na situação em que eles se encontram. Até porque perder essa esperança agora é assinar uma sentença de morte. Né, Guts? E até por isso a Morda, que sempre foi muito mais animadinha e inconformada que o restante das magas, resolve dar um rolê pela cidade enquanto o ancião faz mais um dos seus discursos motivacionais. A Farnese então chama a responsa pra cuidar da Shirk, que tá lá falecida, enquanto o Rickert faz a mesma cara de sempre. E assim, temos um pequeno time skip, passando desse slice of life para as coisas mais sérias. Tipo o Silat, chocado com a missão de atacar o Falcão da Luz, algo que todo mundo concordava plenamente que seria necessário, mas ninguém tinha uma boa ideia de como fazer isso, principalmente porque de um jeito ou de outro, todo mundo ficou sabendo do nível de poder do exército inimigo. Ainda assim, ninguém sabia disso tão bem quanto o Rickert, até porque ele estava lá há pouquíssimo tempo. Ele teve o prazer, ou não, de conhecer cada cantinho de Falconia, e até aquele submundo bizarro, cheio de monstros e apóstolos sedentos por canecos humanos. E depois de ver tudo aquilo, cara, nem um tapão no grito foi capaz de levantar a moral dele. Ainda assim, no meio dessa conversa super inspiradora, eles veem a procissão do novo imperador Kushan, o homem que assumiu o trono depois da morte do Ganishka pelo ataque acidental do Skull Knight. Ele chega na cidade para uma reunião das principais lideranças do povo Kushan, que normalmente tem o objetivo de decidir as leis do país e as próximas ações do império como um todo, mas que agora tinha uma missão ainda mais crítica do que normalmente já seria: decidir a estratégia de guerra contra o Falcão, uma reunião que se tornava ainda mais importante por conta da derrota do antigo imperador, que eles acreditavam ter acontecido por conta da sua arrogância e negligência com o conselho, dizendo que o Ganishka só foi derrotado porque tomava todas as decisões sozinhos e sem considerar as opiniões dos demais líderes, e por isso eles não queriam cometer esse mesmo erro. O Roderick fica impressionado com toda aquela estrutura e organização, mas acima de tudo com a força do povo Kushan, que mesmo depois de perder o seu imperador, enfrentar os monstros do mundo astral e todas as bizarrices que aconteceram em seguida, continuavam seguros e estáveis. Tanto o exército quanto o povo em si continuava seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, o que fazia ele se perguntar qual era o segredo para esse alto astral tão impressionante. Uma resposta que eu sinceramente também gostaria muito de saber, já que seria uma ótima oportunidade para explorar mais das crenças e da cultura Kushan. Mas infelizmente o nosso velho Daiba interrompe a conversa, dizendo que a hora chegou. O conselho de guerra finalmente iria começar. Os Kushans, desde os tempos antigos, sofreram com as disputas políticas e golpes dentro do próprio império, conflitos que custaram a vida de inúmeras pessoas, e até clãs inteiros. Mas mesmo assim, eles continuavam firmes, se fortalecendo a cada dia, como um povo. E agora, contra esses demônios, não seria diferente. Eles não se ajoelharam antes.
e não se ajoelhariam agora. Essa é a sua resposta. Roderick já estava impressionado, agora fica ainda mais admirado com a força dos Kushans, que desde sempre eram conhecidos pela sua ferocidade e força, e que mesmo agora em tempos tão difíceis continuavam firmes como sempre. Todos naquele enorme salão pareciam guerreiros veteranos, homens totalmente dedicados à arte da guerra. A experiência reunida naquela sala era de invejar a qualquer general de Midland, o que começa a dar alguma esperança de vitória contra os demônios do Falcão. Silat então é convidado a se unir ao Conselho de Guerra, já que ele era quem tinha mais conhecimento sobre a situação do mundo ocidental, e por isso deveria ser ouvido. O Imperador esperava não só informações táticas, mas também uma estratégia completa de como derrotar o Falcão, o que obviamente colocava toda a atenção nele, o que poderia ser tanto uma coisa boa quanto ruim, já que alguns membros se mostravam incomodados com a sua presença no Conselho. Daiba, que parecia já ter vivido alguns milhões de anos de tanta experiência, nota que o clima não tá lá muito amistoso no Conselho, e que provavelmente ia dar ruim em algum momento. Mas é aí que tá, era exatamente com isso que o Silat estava contando. Um dos líderes das tribos do norte olhava fixamente para ele, com um olhar bastante incomodado, e antes mesmo do Silat dizer uma única frase, ele levanta a mão e pede ao imperador a palavra. Ele começa com uma babação de ovo padrão de reunião política, dizendo que aquele era um grande conselho, que jamais teria sido possível com o imperador anterior, e que seu novo imperador era incrível, blá 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 blá, mas que ainda assim tinha alguém ali que não era digno de estar naquele lugar sagrado. E de quem será que ele tá falando, hein? Pois é, do Silat. Ele revela que tinha um Bakiraka entre eles, um clã conhecidamente de assassinos, que já havia servido à família real Kushan, que também acabou sendo deposta, e os Bakirakas expulsos das suas terras. Em busca de sobrevivência, eles acabaram nas terras de Midland, onde abriram mão da sua tradição e do seu orgulho para trabalhar como assassinos de aluguel, tendo trabalhado pro Ganishka na tentativa de capturar o Griffith, e até mesmo para a família real de Midland, durante o arco da Era de Ouro. São eles, inclusive, que atacam o Guts e o bando do Falcão durante o resgate do Griffith. Por conta de todo esse histórico complicado de expulsões, banimentos, trabalhos indignos e até trabalhar para estrangeiros, eles acabaram ficando muito mal vistos dentro do Império. E por isso, os membros do Conselho, quando descobrem quem o Silat realmente era, amaldiçoam e pedem que ele seja expulso e preso, o que ia muito provavelmente acabar com a pequena chance de vitória que eles teriam contra o exército do Falcão. Felizmente, um dos generais Kushan se levanta em defesa do Silat, ou melhor, em defesa do bom senso, porque, convenhamos, né, essa não é a hora nem o lugar para discutir tretinha de clã, é o fucking fim do mundo. E o Imperador, que também teve um surto de bom senso, acaba concordando com o general, dizendo que eles sempre foram clãs divididos, mas que agora era a hora de se unir, caso contrário não faria nenhum sentido estar ali. Primeiro deveriam derrotar os inimigos imaginários, o preconceito, o orgulho, para depois enfrentar o Falcão. E vou te falar, o Imperador subiu no meu conceito nessa aí. Ele ordena pro líder do norte guardar para ele as opiniões que iam atrapalhar a discussão que realmente importava, e que os Bakirakas têm sim o direito de estar ali no conselho. Por fim, ele reconhece que foi justamente essa falta de união que levou o Império a ser derrotado. Contra monstros e demônios só podemos nos unir e reunir tudo que temos, o que, vamos ser sinceros, é uma excelente escolha. O único problema é que eles estavam há tanto tempo afastados, desunidos e desorganizados, que eles mal tinham ideia de como tinham chegado nesse ponto. E por isso, o Imperador pede ao Daiba para contar a todos a história que eles haviam perdido. E assim, ele começa, contando tudo que presenciou ao lado do grande Ganishka, sua sede de poder, os experimentos humanos, o exército demoníaco e, principalmente, como mesmo ele tendo se tornado essa criatura absurdamente poderosa, ele ainda assim foi derrotado por um poder ainda maior, justamente o poder que eles estavam prestes a enfrentar também. Os membros do conselho ficam chocados com tudo aquilo. O Imperador não consegue acreditar que algo assim realmente existia. Tudo isso havia sido mantido em segredo do restante dos clãs. Ganishka não se importava com políticas ou status na sociedade humana. Depois de se tornar um apóstolo, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o topo de tudo, o que ele quase conseguiu se não fosse o Griffith. E foi justamente no meio dessa confusão, se aproveitando do choque do conselho, que o Silat faz o seu movimento final. Ele corre para diante do Imperador, se ajoelha e então faz o seu pedido. Para derrotar o Falcão da Luz, por favor, me nomeie como general e me confie a liderança do grande exército Kushan. Silat sabia que não existia nenhum futuro para os Kushans se o Falcão não fosse derrotado. E só os Kushans, como um povo, tinham um histórico de batalhas e magia, assim como o próprio Falcão. E isso fazia deles o oponente perfeito, mas que ainda assim precisavam de uma liderança com os conhecimentos e a experiência necessária para a missão. Ambas as características que o Silat já tinha. Obviamente, o líder do norte não fica nada feliz com o pedido, se opondo imediatamente a essa possibilidade, dizendo ao Imperador que era tudo uma manipulação, que os Bakirakas apenas faziam promessas vazias com o objetivo de tomar o poder. Ele chega ao ponto de confrontar o próprio Imperador sobre isso, com um tom de desrespeito intolerável no Império. E por isso, os demais membros do Conselho se levantam contra ele, dizendo ter sido insulto tudo que disse até aqui. E é exatamente nesse momento que o líder do norte começa a se contorcer, se encher de ódio e, de repente, espinhos começam a sair das suas costas. Uma energia demoníaca começa a encher o salão. Daiba então grita para todos se afastarem dele imediatamente. De repente, o líder do norte literalmente explode de dentro para fora. A cena corta, então vemos a Farnese cuidando da Shirk desacordada. Morda e Farnese acabam sentindo um mau pressentimento, e a Farnese imediatamente corre em direção ao salão. Na masmorra Kushan, vemos
vemos o estigma do Guts sangrando enquanto ele sente a presença de um apóstolo. De volta ao salão do conselho, descobrimos o que todos estavam sentindo. Sim, meus amigos, o Rakshas surge de dentro do líder do norte. Com a sua forma gigantesca e bizarra, ele inicia uma invasão demoníaca dentro do Império Kushan. E assim, termina o capítulo 377, com uma reviravolta que eu sinceramente não esperava. Eu achei que eles iam bolar um plano de ataque e se preparar para o confronto final, com os dois exércitos gigantescos se enfrentando em Falconer. Mas aparentemente não. A presença do Rakshas no conselho mostra que o Griffith não só sabe dos planos inimigos, como também já antecipou eles. Então talvez essa grande batalha final esteja mais perto do que imaginávamos, o que infelizmente só vamos descobrir no próximo capítulo, que já tem até data de lançamento, como eu falei, dia 8 de novembro. Ou seja, a espera foi longa, mas pelo menos 2 capítulos vamos ter por agora. Vamos torcer para pelo menos eles conseguirem manter esse ritmo e a gente ter um final. Mas e aí, o que você achou desse capítulo novo? E principalmente, o que você espera do próximo capítulo? Eu realmente não achei que eu ia ver um combate desses tão cedo, e por isso eu tô com altas expectativas pro próximo capítulo. Mas vamos ver, né? A alegria de fã de Berserk dura pouco, mas não custa sonhar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem muito tempo que não rola Berserk aqui no canal, então se você tiver uma sugestão, uma ideia de vídeo que você gostaria de ver, comenta aí embaixo. Aproveita para me seguir lá no Insta, que é onde eu tenho passado as atualizações do canal, os avisos, caixinhas de perguntas, sugestões de tema e por aí vai. Além de entrar na nossa comunidade do Discord também, que tem crescido bastante. A galera lá é muito gente fina, entra lá que você vai curtir. No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos nossos queridos e ilustres membros do canal, essa galera que tem aumentado a cada dia e tem tornado possível vídeos como esse aqui. De verdade, vocês são foda. E você que ainda não é um membro, dá uma olhada aí pra apoiar o canal, que também tem umas recompensas bem legais. Vídeos antecipados, o seu nome aqui nos créditos finais e principalmente, pra você que é fã de Berserk, vídeos exclusivos. Já que, como bem sabemos, Berserk tem temas muito, mas muito sensíveis, que é praticamente impossível de lançar pra todo mundo, porque o YouTube bloqueia. Então vão ter muitos vídeos sobre Berserk que vão ser só pra membros. Por isso, dá uma olhadinha lá que todo mundo sai ganhando, fechou? No mais, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu!